Colossenses capítulo 4, versos 2 até 6. Vamos lá? Quem achou, diga eu achei, pastor. Eu achei, pastor. Vamos juntos então. 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar, irmãos. Um irmão nosso chamado John Charles Riley ensinava que o crente deve falar sempre a verdade com amor, porque verdade sem amor é barbárie e amor sem verdade é crueldade. Então devemos sempre falar a verdade em amor. Conta-se que num seminário, uns alunos foram fazer uma pilhéria, uma brincadeira jocosa com um irmão nosso, que era lá o professor, pastor deles lá. E disseram para ele: corre, professor, que a gente está vendo uma vaca voando. E o professor deixou tudo e foi lá fora e ficou olhando. E os alunos então riram dele e disseram: como o senhor, com toda a sua bagagem, com toda a sua estrutura, conhecimento, caiu numa dessa de vir aqui fora ver uma vaca voando? O senhor não sabia que isto era uma mentira? Aí ele respondeu: eu vim aqui porque eu acho mais fácil uma vaca voar do que um crente nascido de novo mentir. Então, irmãos, a partir desta premissa, precisamos guardar isto. Quando você ouve um pregador dizendo: olha, não vou mentir não, por causa de... já acende a luz amarela. É preciso ter em mente, irmãos, que a igreja está na reta final da história aqui na terra. E ficarão de fora, entre tantos outros problemáticos, aquele que ama e comete a mentira. Amar e cometer a mentira. Estamos vivendo também no tempo da inversão de valores, como diz a Escritura. Sob o ponto de vista do indiferentismo, da apostasia, que cresce cada vez mais, a gente nota que algumas pessoas, por se esquecerem de Deus, pessoas que têm notoriedade na sociedade, políticos, líderes sociais, às vezes até líderes religiosos, trocam o certo pelo errado e chamam o bom
de mal e chamam o mal de bom. Eles amam o mundo e amam as coisas do mundo. E porque amam o mundo e as coisas do mundo, usam pessoas para alcançarem as coisas que eles amam, as coisas do mundo. Por outro lado, é preciso que cada um de nós vigie, porque nas palavras que a gente fala, pode haver também conteúdo tão perigoso quanto aquele comportamento inadequado dessas pessoas. Então, quando nós falamos que alguém faz ou deixa de fazer alguma coisa na política, na sociedade, em qualquer outro ambiente, a gente precisa ter em mente que nós precisamos também vigiar. Porque naquilo que nós podemos estar apontando a alguém, se não vigiarmos, estamos incorrendo no mesmo problema. Tá claro, gente? Sim ou não? Provérbios capítulo 18, verso 20 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida estão na nossa fala. Isto porque as palavras podem servir tanto de remédio quanto de veneno. Provérbios capítulo 12, acho que é verso 18. Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Né? Então, durante o dia, a gente fala muita coisa, muitas palavras, em variados lugares, em variados ambientes, em variadas circunstâncias, e por isso a gente precisa tomar cuidado com a língua, todos nós. E por isso o rei Davi, quando escreveu o Salmo 141, acho que é verso 3, ele diz: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente põe a perder as nossas coisas por causa da nossa palavra. Então, as palavras que proferimos têm poder, e eu explico. Tem poder de abençoar e poder de amaldiçoar. Então você nunca pode se esquecer do que Deus disse. Quando Deus chamou o Abraão, Deus disse: eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. É dizer de outra forma que nós temos o poder de abençoar e de amaldiçoar, e em razão disto nós temos a consequência de abençoar ou de amaldiçoar. As palavras também têm poder de proporcionar alegria. Provérbios capítulo 15, verso 23, a Bíblia diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Então não é só falar o que é bom, é falar o que é bom na hora certa, falar o que é certo na hora certa, falar o que é correto da maneira certa. Também a palavra pode distinguir a personalidade humana. Eclesiastes capítulo 10, verso 12, a Bíblia diz: nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do bobão, do tolo, do nécio,
o devoram. Então, uma pessoa pode galgar níveis elevados com o que fala, mas ele pode despencar de lá também pelo que fala. Entende? Sim ou não? Eclesiastes capítulo 12, verso 11 diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Então, a palavra de gente sábia é como um prego bem fixado. A palavra também pode edificar. Efésios capítulo 4, verso 29, apóstolo Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, e então transmita graça aos que a ouvem. A gente precisa vigiar com aquilo que nós falamos, e não só com o que falamos, mas como falamos, onde falamos, momento que falamos. O texto de Colossenses que nós lemos ensina que nós devemos cultivar bem a vida espiritual. E ele começa no verso 2 dizendo: perseverai em oração. Irmãos, há pessoas que não aprenderam nada da Bíblia, não aprenderam nada do Evangelho, e falam bobagens mais ou menos assim: eu estou pagando o preço da oração. Quem diz que está pagando o preço da oração ainda não entendeu nada do Evangelho. Orar não é pagar preço. Orar é privilégio de filho. Entendem? Orar é privilégio de filho. Jesus ensinou quando orássemos, disséssemos: Pai, Pai, Pai nosso que estais no céu. Orar é privilégio de filho. Orar não é pagar preço. Ah, mas Jesus orava e o seu suor transformou-se em grandes... É verdade. O filho estava falando com o pai na hora da sua agonia. Orar não é pagar preço. Quem acha que Deus cobra preço por alguma coisa, seja de oferta, seja de sacrifício, ainda não entendeu nada de Evangelho. Deus disse: nunca mais vocês me chamarão Baal. O que é Baal? A palavra Baal quer dizer Senhor. Só que é um Senhor diferente. É o Senhor que se move a partir do ser humano. Então Deus deixa de ser proativo e se torna reativo. Ele reage àquilo que a gente faz. Então eu estou querendo uma bênção, vou lá e sacrifico alguma coisa para ganhar a bênção. Isso é o mesmo que chamar Deus de Baal. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Olha para o colega e diga: fica esperto. Então Deus nos ensina a amar. Leia lá. Leia, gente. Tomem cuidado. Entenderam bem, gente? Lembrem que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Mas depois de 40 dias foi o Satanás que levou ele para o templo. E lá no templo, quem abriu o texto da palavra foi o Satanás. Tomem cuidado.
que nem tudo que se fala dentro da igreja, usando a Bíblia, vem de Deus. Às vezes é mensagem do diabo mesmo. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Então, procure saber o que você está ouvindo e de quem você está ouvindo. Está claro aí? Como é que Jesus combateu uma palavra que foi usada do texto sagrado para derrubá-lo? Como é que ele combateu isso? Com a mesma palavra. Por isso a Bíblia diz que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Ok? Ok, gente? O capítulo 4 do livro de Colossenses, a partir do verso 2, ele diz assim: perseverem na oração. E como já disse agora há pouco, orar não é pagar preço, orar é privilégio de filho. Levanta a mão aí bonitinha e diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não, fala mais bonito, gente, bora. Eu sou filho de Deus. Diga: e filho pode orar. E o filho pródigo? Também pode. A mudança na história do filho pródigo não começou lá na casa do pai. Começou no chiqueiro. Foi lá que ele disse: eu vou me levantar. E eu vou lá falar com meu pai. E eu vou dizer para ele que eu não sou digno mais. E eu vou dizer que eu pequei. E eu vou confessar o meu pecado. Eu vou fazer isso. E ele foi. Quando ele chegou no meio do caminho, ele não passou em shopping para comprar uma roupa nova. Ele não passou num hotel para tomar um banho e ficar perfumado. Ele estava maltrapilho e chegou na casa do pai. Quando chegou na casa do pai, ele ganhou um beijo, ganhou um abraço, ganhou cuidado, carinho, ganhou um banho, ganhou roupa nova, sapato novo, ganhou uma festa. Decidir se levantar é com você. Agora mudar a sua vida é na casa do pai. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Sim. Então, orar é privilégio de filho. Lembra do profeta Jonas? Qual o testemunho de Jonas sobre a oração? Jonas diz assim: das profundezas do inferno eu clamei, e o Senhor escutou a minha oração. Então não importa o buraco nojento onde alguém tenha se metido, se ele buscar ao Pai, a mão de Deus vai resgatá-lo. Entenderam bem, gente? Então diga aí: oração é privilégio de filho. Agora tem uns filhos desnaturados que não falam com o pai. Tem filho que veio de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra, trabalhar, prosperar, crescer, passa meses e meses, às vezes anos, sem pegar o telefone e ligar para o pai. É filho, mas não fala com o pai. Diga: filho que tem juízo, escuta o pai. Provérbios 3, o Salomão faz uma alegoria disso, dizendo: filho, me escuta. Filho, me escuta. Filho, me escuta. Filho, atende, filho. Diga aí: filho precisa ligar para o pai. Falar com o pai. Quem aqui tem pais que moram distante? Levanta a mão aí. Uma boa dica, né? O problema é que às vezes o sujeito mora na mesma cidade e passa muito tempo sem ver os pais. Bom,
A oração é um dispositivo deixado por Deus como um canal de comunicação aberto, direto com o Senhor. E por ela, pela oração, nós podemos alcançar a satisfação das nossas necessidades e também das necessidades de outras pessoas por quem oramos. Perfeito? A oração também é um aparato deixado por Deus como que uma arma com a qual a gente combate os ataques do inimigo. O inimigo é terrível. E o inimigo às vezes pode usar demônios e às vezes pode usar pessoas para nos afrontar. Lembra da armadura lá do livro de Efésios? O último dispositivo da armadura de defesa é o escudo. A arma de ataque é a espada, mas de defesa o último é o escudo. E ele diz assim: embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardo inflamado? Será que é uma seta com fogo? Não, é só você olhar o que está escrito no livro de Tiago, que a língua é como um fogo que incendeia uma floresta. E às vezes, se você não estiver embraçando o escudo da fé, quando alguém fala alguma bobagem, aquilo entra no teu coração e fica lá. Entenderam bem? E aí você fica magoado. Ah, pastor, em 1938 o irmão falou mal de mim, eu não consigo perdoar. Então, use o escudo da fé que você vai apagar os dardos inflamados do maligno. Falou, problema de quem falou, não quero nem saber. Entenderam bem, gente? Já se disse que feridas por pedradas e por pauladas cicatrizam, mas feridas na alma, se não forem curadas radicalmente, sangram até matar. Entenderam bem? Então tome cuidado por guardar coisas que falaram. Larga o passado no passado e olha para frente. Chacoalha aí o vizinho e diga: vamos para frente. Bora, gente. Vamos para frente. Então, a oração é ainda um modo de confessarmos os nossos erros, pecados, as coisas que a gente faz, para que a gente não fique prisioneiro. Fez alguma bobagem? Não demore, vá aos pés do Senhor, vai conversar com Ele. Não fica deixando, não, amanhã eu falo, depois eu falo, isso vai ficar ruim para o teu lado. Uma vez Davi, o rei Davi, escreveu assim: livra-me dos pecados que eu conheço e livra-me também dos pecados que me são ocultos. Porque tem coisa que a gente faz e não lembra mais. Então, uma boa ideia é não dormir sem resolver os BOs da sua história. Entenderam bem? Sim ou não? Vai que Jesus vem na hora que você está dormindo, vai lascar tudo. A oração é também o modo como as pessoas que são agradecidas a Deus professam a sua fé, expressando uma espontânea adoração a Deus. Em segundo lugar, nesse mesmo capítulo 4 do livro de Colossenses, ele fala da visão de que ser fiel é o que importa. Jesus nunca disse: quem pregar bonito será salvo. Jesus nunca disse: quem for um bom pastor será salvo. Jesus nunca disse: quem for um profeta será salvo. Apóstolo, bispo, cardeal, querubim, sei lá o que for. Não tem nada disso.
Quem cantar bonito será salvo. Não tem isso. Quem orar pelo doente, o doente sair curado, vai ser salvo. Não tem isso. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vai ser salvo? Aquele que permanecer fiel até o fim. Esse vai ser salvo. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Então veja, quando o apóstolo Paulo estava na prisão, ele pediu que a igreja orasse por ele. Mas ele não pediu para a igreja orar por ele para que as portas da prisão se abrissem. Ele pediu que a igreja orasse por ele para que as portas da palavra se abrissem. Porque ele fez da prisão um púlpito. Todo mundo poderia olhar para ele e dizer: olha lá, o coitadinho está preso. Ele dizia: não, eu sou embaixador em cadeias. Sou embaixador, é diferente. Ele preferia pregar a palavra como um fiel ministro de Jesus Cristo, mesmo preso injustamente, do que sair da prisão sem cumprir o seu ministério. Então, Paulo comunicou o evangelho lá na prisão. E quer saber de uma coisa? Filipenses capítulo 4, eu acho que é verso 21 e 22. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Mas, leia agora. Não, gente, lê bonito isso aí, vai lá. Quem são os da casa de César? Eram os guardas da guarda pretoriana que estavam protegendo lá, guardando ele. Ele ganhou todos os guardas para Jesus. Entenderam bem, gente? Então, Paulo via cada oportunidade de pregar o evangelho como algo que ele não pode desperdiçar. Por isso ele fala de remir o tempo. Todos nós podemos utilizar as adversidades da vida para a propagação da graça de Deus, através do nosso testemunho e através da nossa pregação. Meu sobrinho, João, estava conversando comigo essa semana. Ele me disse que lá na escola dele, tinha um amigo dele, garoto, que ficava olhando para ele, o comportamento, o jeito. E esse amigo foi conversar com ele. E ele então passou a falar de Jesus para esse amiguinho dele. Família desestruturada, aquelas coisas lá. Mas aí, o menino, quando começou a ouvir que Deus o amava, e que há sim um jeito diferente de viver, o menino se quebrantou. E ele se comprometeu de pegar o menino e levar para a igreja. Só que ele é um menino também. Então ele teve que convencer o pai a passar na casa do amiguinho, para levar o amiguinho para a igreja. É dizer de outra forma que todas as circunstâncias que Deus nos dá, nós devemos aproveitar para que a palavra chegue a todos que precisam chegar. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança
que há em vocês. Ou seja, esteja sempre pronto para responder com mansidão, sempre pronto para responder com calma, com jeito correto, polido, qual é a razão da esperança que habita em você. Está claro aí, gente? Sim ou não? Ok. Por último, nós temos a urgente necessidade de evangelizar. E nesse caso, o apóstolo Paulo entra no assunto que dá tema a isso que nós estamos conversando hoje. Então, toda a inteligência e toda a diligência deve ser aplicada no anúncio de Jesus Cristo. Então a gente deve se portar com sabedoria diante dos descrentes. Colossenses capítulo 4, verso 5, diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Se você não andar com sabedoria com os que estão de fora, você vai, ao invés de atraí-los a Cristo, espantá-los. Vocês sabiam que existe crente chato? Vocês sabiam disso? Pois é, tem crente chato. E crente chato, ao invés de trazer alguém para Cristo, afasta de Cristo. Lembram da igreja que estava nascendo lá no livro de Atos? Diz assim: e caindo na graça de todo o povo. O que é cair na graça? Olha para o colega e diga: ser simpático, cortês, cordial, polido, educado, de bom trato. Não é um problema às vezes. Às vezes tem gente que tem o dom de espantar. É um dom. Qual o seu dom? É espantar os outros. Todo que serve deve servir com alegria. Ninguém pode servir com cara feia. Por exemplo, se eu vou numa padaria e quem me atende na padaria não me atende bem, eu não volto mais na padaria, porque não tem só uma padaria. Entenderam bem? Vou numa farmácia, não me trata decentemente, não volto mais lá. No mercadinho, mesma história. No posto de gasolina, mesma coisa. Por quê? O modo como a gente é tratado cativa ou não. Então, recebe bem, seja cortês, polido. Se não está no seu melhor dia, pelo menos fica mais no canto para não atrapalhar o outro, né? Então, anda com sabedoria para com os que estão de fora. Sabedoria. Não é uma boa ideia se tornar tropeço para a conversão de alguém. Imagina um sujeito que mente. E aí alguém descobre que ele mente e ele vai querer pregar o evangelho para uma pessoa que sabe que ele mente. Não vai dar certo. Se alguém mente para mim, como é que eu vou poder ouvir ele pregar? Não, mas se o cano é ruim, a água é boa. Quem disse isso? Cadê o texto bíblico que informa isso? Aliás, Jesus falou: pode de uma mesma fonte sair água boa e água ruim? Foi Jesus que falou. Eu prefiro ficar com o que Jesus falou. Então, irmãos, o viver a fé deve testemunhar Jesus, seja na palavra,
seja na maneira irrepreensível de ser, de viver, seja no comportamento pessoal, no comportamento social, no namoro, no casamento, nos negócios, na escola, na família, no trabalho. Imagina o sujeito que pega um atestado do médico para ir ver o jogo de futebol. Aí a câmera da televisão vai lá e mostra bem ele assim. Aí o patrão dele está assistindo lá o futebol. Mas ele resolve não tomar nenhuma atitude, porque ele acha que aquele funcionário é bonzinho e tal. Aí um dia aquele funcionário vai dar uma de crente e fala assim: não, o senhor precisa de Jesus, ir lá para a igreja. O patrão vai olhar para cá: ô infeliz. Olha para o colega aí e diga: fica esperto, irmão. Ou o sujeito que vai para o bar, não sei para onde vai, depois do trabalho, aí chega em casa tarde, a esposa diz assim: ô meu bem, o que aconteceu que você chegou atrasado? Ah, furou o pneu. Furou o pneu? É. O que você fez? Eu tive que trocar. Mas sua mão está limpa. É que eu lavei. Então você está sem estepe? Não, é que eu passei no borracheiro. É uma mentira chamando outra. Como é que essa esposa vai acreditar no marido que diz que é crente? Como é que ele vai ser o sacerdote da casa dele sendo mentiroso? Como é que um filho vai acreditar que o pai é pastor de verdade, se o pai na igreja é um santo, em casa é outra coisa? Como é que uma mulher da vida vai encontrar Jesus e aceitar Jesus e servir Jesus, se um dia alguém da igreja cantou ela lá? Então, ande com sabedoria. Santidade convém à igreja. E o juízo começa logo no púlpito. Então, aproveitar com inteligência as oportunidades que Deus dá. O testemunho de vida fala mais alto que qualquer pregação. O jeito da pessoa viver é mais eloquente do que a palavra que prega. É bom ter uma palavra certa na hora certa. É bom falar com sabedoria, dirigido pelo Espírito Santo. Como é que pode um profissional, vamos dizer um pintor de parede, que vai lá e diz assim: vou te dar o orçamento, para pintar a parede vai custar, sei lá, R$1.000. Ok, podemos combinar. O senhor pode começar amanhã? Não, para eu começar você tem que me pagar 50%. Ué, mas normalmente a gente trabalha primeiro para depois ganhar. Não, mas eu trabalho assim. Aí tá bom, não é muito correto, mas eu vou te dar 50%. Dá. Aí ele pega os 50% e some. Demora. E o pior é que quando ele deu o orçamento, ele disse: não, pode ficar tranquilo, porque eu sou um servo de Deus. Ah, infeliz. Mecânico a mesma coisa, e pedreiro a mesma coisa, e marceneiro a mesma coisa, e telhadista a mesma coisa. Temos que ser sérios, para que o nome de Cristo não seja vituperado. Pergunta aí para o vizinho: está doendo demais? Colossenses capítulo 4, verso 6, agora leia. Colossenses 4, 6, leia.
Então, palavra agradável, temperada com sal. O crente precisa zelar pela verdade, nunca se permitir mentir, nem mentirinha pequenininha. Imagine um filho, garotinho, que diz para a mamãe assim: me dá um bis. Aí a mamãe olha para o filho e diz: acabou. Mas o filho sabe que lá no armário está a caixinha. O que a mãe fez para o menino? Ensinou ele a mentir. Fale a verdade em amor. Vai lá e fala que a mamãe não está. Campainha, tim. Não, diga para que a mamãe não está. Ô moça, minha mãe mandou dizer que ela não está. Chega atrasado em alguma reunião, marca às 10, chega depois das 10, aí diz: não, é que eu estava em reunião com não sei quem, mas na verdade não estava. Como é que você vai acreditar numa pessoa assim? Eu conheço um moço que ele saiu da igreja, ele era de um ministério importante na Baixada Santista, ministério talvez o mais antigo do estado. E ele desviou porque o pastor chegou no dia de batismo e disse que estava em uma reunião, mas ele descobriu que ele estava almoçando no restaurante com a família. Como é que você pode acreditar numa história dessa? Fala a verdade. É a verdade quem liberta. Amém, pessoal? Amém. O crente precisa buscar edificar aos que o ouvem, porque a palavra vai se tornar agradável e temperada com sal assim. Lembre que Jesus falou, vai lá no livro de Mateus, capítulo 12, verso 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, leviana, que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Nós vamos dar conta de toda a palavra que a gente fala. Por quê? Leia. Então a pessoa pode ser justificada ou pode ser condenada pelas suas palavras. Por isso a gente deve zelar pelas coisas que entram no coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então a gente tem que zelar pelo que entra no coração. Se uma seta inflamada entra no teu coração, você vai começar a vomitar coisas ruins, porque o seu coração está cheio daquela amargura. Por isso Provérbios 4, 23, 24 eu acho, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda. Por quê? Guarda o teu coração.
porque é de lá que procede a saída da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e põe para longe de você a perversidade dos lábios. Em outras palavras, cuidado com o que você fala, porque a gente pode até ser senhor do pensamento, mas a gente é escravo do que fala. Um homem que fala uma coisa hoje e amanhã muda, não pode ser chamado de homem. Entenderam bem? A menos que Deus faça ele mudar. Então, irmãos, toda comunicação verbal que aflora dos lábios indicam qual é o estado espiritual da pessoa. Se uma pessoa vive falando palavrão lá fora e na igreja fala língua estranha, isso indica qual é o estado espiritual dele ou dela. Tem gente que aqui na igreja fala língua, profetiza, prega e ali fala mal do irmão. O que a Bíblia fala disso? Com a mesma boca glorificam o Pai, a Deus, e com a mesma boca falam mal do outro que foi feito à semelhança de Deus. Leia aí, Tiago 3,10. Vê o próximo. Não é o cano. Se o cano é ruim, a água é boa, sai fora. Então, por isso, Paulo alerta sobre o controle da fala. Efésios 4:29, acho que a gente já leu. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa, para promover a edificação, para que essa palavra dê graça para as pessoas que estão escutando. Então é fácil a gente perceber em uma pessoa qual é o grau de importância que ela dá a algum assunto, pelo que ela fala. Coisa boa, irmãos, é viajar, porque no carro as pessoas vão abrindo, vão falando, e você vai conhecendo. O que Paulo demonstra é que todas as palavras que a gente fala devem promover bênção para as pessoas que estão escutando a gente, porque elas são geridas desde um coração que está cheio da graça de Deus. Se o coração está cheio da graça de Deus, as palavras são temperadas com sal. A ideia é de que alguém que está cheio de Deus não para perder tempo falando o que não edifica. Daí o cuidado para a gente não se utilizar de palavras levianas, despudoradas, impróprias, inadequadas, inoportunas, ou às vezes degradantes, né? Como pode falar glória a Deus na igreja e um palavrão ali? Ou às vezes, um dia me mandaram esses videozinhos de uma moça pregando. Irmão, ela soltou um palavrão na hora da mensagem. Foi meu pai do céu. Por quê? Porque está acostumado com aquilo. É a linguagem natural. E às vezes, irmãos, tomem cuidado. Cuidado com o que você assiste, com o que você escuta. Uma palavra com graça pode suavizar o caminho, pode iluminar o dia, pode diminuir a tensão, pode curar, abençoar.
Provérbios 12, 25. De vez em quando eu falo esse versículo aqui na igreja nos domingos. Provérbios 12, 25. Diga lá. A ansiedade ou solicitude do coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. Olha aí para o colega e diga: entendeu, irmão? Uma boa palavra. Tem marido que não elogia a esposa nem quando ela faz uma comida boa, mas quando ela perder um pouquinho o ponto ali, qualquer coisa, já reclama. Aprende a falar coisa boa, coisa que preste, coisa que põe o outro para cima e não que derrube. Paulo ensina que não devemos nos prender a um linguajar insípido, um linguajar que não edifica, insulso. A gente deve manter a conversa interessante, em alto nível, nível espiritual, não com meras repetições de jargões evangélicos, né? Um evangeliquez bonito. Tem gente que pega o microfone para pregar, parece narrador de futebol, e aí dá um grito. Serve para quê? Não, é que eu sou pentecostal. Eu também sou. Faz 58 anos que eu sou pentecostal, graças a Deus. Quando você ouvir alguém assim, ó, fala, vê aí, dá uma olhada, esse seu irmão está falando língua estranha, porque se ele não estiver falando é porque ele não é crente. O que eu faço com a Bíblia? Eu jogo ela fora? Porque a Bíblia diz: todo mundo fala língua? Todo mundo profetiza? Todo mundo é profeta? Todo mundo é pregador? Às vezes, as pessoas põem notas severas, críticas, que só repelem para longe, ao invés de atrair a Cristo. É muito mais profundo do que intelectualidade, é o tempero da palavra. Atos 4, 13, Atos 4, 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, homens indoutos, semi-analfabeto, Pedro e João se maravilharam e eles tinham conhecimento de que eles haviam estado com. Então, o importante não é ter um monte de diploma na parede, o importante é estar com. Não, porque no grego fala isso, no hebraico fala aquilo. Você vai conversar uma frase com o infeliz que fala isso, ele não sustenta uma conversa na língua hebraica. E não. Irmãos, tomem cuidado. Paulo não estava ensinando aos colossenses que eles deveriam imitar uma palavra bonita que tivessem ouvido, porque tem gente que imita, né? Imita tudo. Luta isso. Nós temos que imitar a Cristo. Aliás, Efésios 5, vê se esse é capítulo 5. Leia lá. Olha aí para o colega, ele já está procurando alguém para imitar? Está procurando alguém? Sede, depois, imitadores de como filhos amados. Continua lendo.
Vai até o verso 8 ou 9. Vai. Andai em... Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora, prostituição, impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós. Para aí. Ele está dizendo que essas coisas aí, a gente não tem nem que comentar. Se a gente não tem que comentar, é porque não deve ter. Nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoíce, é chocarrice, que não convém, mas antes, ações de graças. Por quê? Bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, vocês sabem o que é avarento? Avarento é o servo do dinheiro. É o sovina, que atravessa uma piscina com um sonrisal e ele sai do outro lado sem derreter. O avarento é idólatra. Nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Se você vê um sujeito que mente, não imita ele, não seja companheiro de mentiroso. Que se envolve com essas porcarias todas, cai fora. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então andem como filhos da luz. Veja o verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. É aí que está o fruto. Amém? E esse fruto aprova o que agrada a Deus. Então, o linguajar e o comportamento contagiam. Vocês podem acreditar no que vou dizer. Os filhos aprendem o que falar e como falar com os pais, em casa primeiro. Numa casa que só tem gritaria, o filho vai aprender esse mesmo caminho. E lá no casamento deles, eles vão desenvolver a mesma porcaria lá, a menos que Deus os cure. Então, na pregação do Evangelho, o crente que é fiel a Jesus não usa de subterfúgios para atrair multidão. Não, preciso encher o templo. Tá bom, então vou trazer não sei quem famoso. Tá, e daí? Qual o resultado disso? Não, vou poder tirar foto e botar na rede social. E daí? E o que vai ficar disso? Não, eu vou dizer que estava cheio. Mas aquele povo era da onde? Então, isso não interessa. Coisa mais fácil que existe é encher templo. Bota uma faixa ali na rua, escrito assim: domingo vai estar aqui o Chitãozinho Chororó. Quero ver se não enche. Roberto Carlos vai vir aqui. Ou fala outro famoso aí. Não sei o nome desse povo. Zezé de Camargo. Aliás, o Luciano se converteu, louvado seja Deus. Crente sério. Então, mas o que proveito que traz disso? Não, encheu agora. Encheu, mas veio tudo de outras igrejas que eles trabalharam lá para ganhar. Aí você pega e dá vai se converter. A mensagem que traz a pessoa para a igreja é a mesma mensagem que vai identificar que tipo de crente ele vai ser. Lembram daquela parábola de Jesus do semeador? Lembra que tem uma semente que vai lá no meio do espinheiro? Quando Jesus vai explicar a parábola, ele diz assim: a que caiu no meio do espinheiro são aqueles que ouvem a palavra, mas estão seduzidos.
pela riqueza e ocupados com o cuidado deste mundo, e isto sufoca a palavra. Então nem os cuidados do mundo e nem a sedução da riqueza é uma boa forma de trazer alguém para a casa do Senhor. Por isso Paulo dizia: eu preguei para vocês Jesus Cristo e este crucificado. É escândalo para judeu, é loucura para grego, mas para nós os que cremos é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então, é dessa forma para que seja manifesto a fé que nós temos em Jesus. Paulo falava em pequenas aldeias, falava em areópagos, falava em praças, em sinédrios, falava em sinagogas, falava com desenvoltura diante de governador. Ele falou diante do governador Félix, ele falou diante do governador Festo, ele falava com filósofos, ele tinha conversa com gente de grande conhecimento e com gente que não sabia ler, com a mesma desenvoltura. Por quê? Porque ele não estava lá para mostrar que sabe, ele estava lá para comunicar Jesus. Quem prega deve comunicar Cristo. Lê o que está escrito aqui. Lê forte, gente. Não, aqui, ó, aqui. Leia aí forte. Por que está escrito isso aí? Porque aqui não é lugar de pregar a ideia do pregador. Aqui não é lugar de pregar a cabeça do pregador. Aqui é lugar de pregar em nome do Senhor Jesus. Então, se não for em nome do Senhor Jesus, não vem para cá. Simples assim. Entenderam bem? Então, uma pessoa que tem um espírito livre, como é um crente em Jesus, aliás, Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: vocês estão livres. Já que estão livres, não queira se meter de novo debaixo do jugo da servidão. Olha para o colega e diga: você é livre. Forte? Então mantenha-se livre. Não deixa ninguém botar jugo em você. Então, a gente deve dedicar o vernáculo o nosso grupo de palavras para glorificar a Cristo, seja no que falamos, no trabalho, nos negócios, em família, na igreja. Nós não temos duas vidas. Essa aqui é a minha vida espiritual e essa aqui é a minha vida material. Se você tem duas vidas, então você tem duas caras. Você só tem uma vida. Paulo dizia: a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então, seja aqui na igreja, seja no fórum, no trabalho, na delegacia, na posto de gasolina, onde for, é uma cara só. Entenderam bem, gente? Às vezes a roupa muda, né? Porque tem um protocolo. A gente vem na casa de Deus, não dá para você trabalhar de pedreiro, de paletó e gravata. Até dá, mas vai sujar tudo. Não é isso? Então tem os protocolos de roupa, mas a cara é a mesma. Entenderam bem, gente? Dia desse eu encontrei o Joãozinho no trabalho dele, com a mesma alegria que tem na igreja, igualzinho lá. Ainda chamou o chefe dele: cara, que eu quero apresentar o meu pastor. Foi assim? Então, gente, nós temos que ter uma cara só, onde quer que a gente esteja.
Os insultos, as curiosidades tolas, as questões insensatas, as inquirições, às vezes sinceras, precisam de respostas brandas, temperadas com sal. E por isso Pedro escreve: estejam preparados para responder com mansidão aqueles que perguntam a você qual a razão da esperança que tem no seu coração. O que a gente está aprendendo, irmãos, com esse texto, é que a gente precisa aprender a cultivar o dom de conversar. Quer ver uma coisa doida? Casalzinho de namorado, apaixonado que são. Vão os dois para uma hamburgueria, ou para um restaurante, ou para sei lá onde, McDonald's. Sentam os dois, e ao invés de os dois conversar, um olhando para o outro, está um com o telefoninho aqui, outro com o telefoninho ali. Infeliz. Devia apanhar com o gato morto até o gato miar. Ainda pega a mensagem e diz: olha como você está linda hoje. Aí ela lá do outro lado escreve: são seus olhos, bobinho. Por que não fala, infeliz? Cuidado com a superficialidade. Esses dias estávamos mexendo em umas caixas lá da minha mãe, encontramos um monte de foto. Me despertou uma coisa: a gente não tem mais foto. Tem 18 mil fotos no telefone. Quando você procura uma, você não acha. Sandra Tadeu me ensinou uma coisa. Ela falou assim: as fotos que são importantes, pastor, eu mando revelar. De uns 10 anos para cá, você não tem mais foto. Está tudo no seu telefone. Quando você perde o telefone, você perde tudo. Ah, mas foi bonitinho que eu passei, mandei para o Facebook, para o, como é que chamou outro lá, Instagram, não sei o que lá. E daí? Superficialidade. Está todo mundo superficial. Cuidado. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de negócios, com polidez, educação, segurança, zelo profissional, retidão, honestidade, verdade, sinceridade, estamos glorificando a Cristo. Porque isso comunica a foto do caráter. A fala revela a foto do caráter. Porque a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Provérbios 25:11 diz assim: como maçãs de ouro em salva de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. É mais ou menos dizer que não basta falar o que é certo, tem que falar o que é certo, do jeito certo, na hora certa. Tem coisa que você sabe que é verdade, mas não é hora de falar, ué. Espera. Porque se você falar na hora errada, vai inflamar. Então espera. Baixa a fervura. Um homem que eu respeito muito, que amo muito, ensinou numa convenção nossa. Ele diz assim: quando a temperatura está alta, desliga o fogo e tira a tampa. Não mexe não, pode se queimar. Depois que esfriar, você vai lá e mexe. Aprendi essa. A Suzy tem uma outra coisa legal. Ela diz assim: despeja um copo d'água por dia, para você não ter que chutar o balde depois. Então, o cerne do problema da fala é o problema do coração. Você encontra alguém que fala palavrão, que na igreja fala de um jeito, lá fora. Esse é o problema do coração, não é o problema da fala. Entende? Porque a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Quanto mais difícil é a situação, mais sal a gente deve ter. Daí a advertência do Espírito Santo por meio de Salomão. Provérbios 4:23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Fale sempre a verdade com amor. Mesmo quando você tem que abordar assuntos difíceis.
Escolha palavras que edifiquem, não que derrubem, não que poluam, não que envenenam, não que destruam. Quer ver um jeito do Satanás trabalhar? Ele diz assim para o Chiquinho: Chiquinho, o Felisberto falou mal de você, mentiu. Aí ele vai lá para o Felisberto e diz: Felisberto, toma cuidado com o Chiquinho. Aí fica o Chiquinho e o Felisberto, um de mal com o outro, e ele é o amigo dos dois. Esse é um expediente que nasceu nos quintos dos infernos. Por quê? Porque Jesus falou isso. A palavra diabolos, esta palavra diabo, significa aquele que semeia discórdia entre irmãos. Entendeu? Então, quando você encontra uma pessoa que faz isso, você sabe que ele está a serviço do diabo, mesmo que ele tenha um montão de outras coisas. E daí? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entendem, irmãos? Então, vamos terminar. O silêncio é amigo dos que desejam aprender. Por isso Tiago adverte que a gente seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que Deus nos guarde, que nos ajude e que nos ensine a vivermos sempre o Evangelho de Cristo, glorificando a Cristo. É a palavra de Deus em nome de Jesus.